eu me chamo Ana Paula, estou aqui com a minha amiga Gláucia. Nós somos acadêmicas do curso de Pedagogia da Univale. Temos como disciplina a prática de projetos e extensão universitária, sob a orientação da professora Elizabeth. E fomos desafiadas a fazer uma entrevista com uma professora que seja referência para a nossa carreira profissional. Boa noite, eu me chamo Gláucia, como a Ana já apresentou, né? E nós escolhemos a professora Carmelita, que ela está trabalhando já aproximadamente uns 10 anos, né, Carmelita? Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. A professora Carmelita, ela trabalha desde educação infantil até o ensino de jovens e adultos, né? E ela inspira com o ensino dela, né, com a profissão dela a muitos, né? E nós estamos muito felizes hoje aqui com a sua vinda, Carmelita. Obrigada. Fale um pouquinho sobre a sua trajetória, quando você começou, há quanto tempo, em quais séries você já lecionou, para a gente conhecer um pouquinho da sua história. Então, eu já estou nessa caminhada faz 14 anos, né? A minha formação é em pedagogia, em letras, língua portuguesa. Já trabalhei em educação infantil, no início, né? No começo foi educação infantil, depois fui para os anos iniciais, aí fui para o ensino médio, aí com jovens aprendizes, enfim. No meio desses 14 anos de tudo, eu já tive uma experiência com todos eles, né? Mas a educação, ela é desafiadora o tempo todo, independente da idade, independente dos anos, da série que a gente vai estar inserida, né? Ela é desafiadora. Mas é um prazer imenso lidar com a educação, porque a gente sabe que está fazendo uma pequena parte, para contribuir com a sociedade no geral. Então, sim, é algo gratificante, pode ter certeza disso. Muito bom. Então, conta um pouquinho para nós o que motivou você a entrar na área da educação, né, que é uma profissão tão desafiadora, né? Ainda mais atualmente. Então, há anos atrás, eu tinha uma colega que o tempo todo ela dizia assim: ai, Carmelita, tu leva um jeito com criança. Eu dizia: não, eu não levo jeito, só com meus filhos. Ela dizia: não, tu leva muito jeito com criança. Tu tem uma paciência, um jeito de ensinar tão diferente. E aquilo me chamava atenção, porque nunca ninguém havia comentado dessa maneira, né? Aí eu levei aquilo por algum tempo comigo, e sempre ela batia na mesma tecla, e passou-se um tempo e veio aquela coisa assim: eu quero uma profissão para mim, eu quero ter um título, né? Eu quero ter alguma profissão que tenha um título, que alguém me chame de algo, né? Aquilo era algo que fervia dentro de mim. E aí, um belo dia, bem no meu momento, me veio aquela coisa assim: ser professora. Mas ser professora, assim, do nada? E aí foi, né, que eu fui atrás, fui ver como é que funcionava, tudo mais. E aí foi, né, que eu me matriculei e comecei toda essa parte pedagógica, né? E ali eu me encontrei de uma maneira assim que eu não sei o que é viver sem aluno, não sei o que é viver sem cheiro de aluno hoje em dia. Então, realmente é uma coisa que a gente tem que gostar, tem que amar. E ali eu comecei trabalhando primeiro com a educação infantil e depois fui para os anos iniciais ali, né? Fiquei alguns anos. Hoje já estou com o ensino médio, já também faz um bom tempo. E no meio desse tempo todo, trabalhei com alguns jovens, né, na parte de jovens aprendizes, né? E aí eu fui mas cada vez eu fui me identificando mais e vendo que esse era o meu terreno. E é o meu terreno hoje. Não consigo me imaginar sem isso. Não sei, há 14 anos atrás, quando você iniciou na profissão, como que eram as questões dos diferentes tipos de aprendizagens, né? Hoje a gente já se sabe que existe muito mais dificuldade nessa área, né? Fala um pouquinho para nós, quais são as suas estratégias hoje? Como que você lida com isso? Como você trabalha no dia a dia com esses alunos, né? Então, a gente precisa ser bem flexível em relação a isso, porque a gente hoje se depara com salas de aula onde tem 30 alunos ou mais, né? Eu tenho uma sala de aula hoje com 43 alunos. Não são todos presentes, né? Às vezes faltam, mas a gente precisa ser muito criativo, flexível, precisa ser dinâmico, precisa se preparar.
E essa é uma coisa que eu levo para a vida, sabe? Não tem como entrar numa sala de aula sem uma organização, sem um planejamento. Sim. O aluno sente quando o professor está preparado para aquela aula e quando ele não está. Então, isso é uma coisa que eu levo para a vida, sabe? Vai dar uma aula, se prepara. Bota lá, bota no papel, sabe? Cria um checklist para saber qual é a linha que tu vai seguir. Sim. E o aluno vai sentir essa firmeza e ele consegue engajar ele naquilo que tu vai fazer. Então, assim, desafios existem. Mas quanto mais preparado for para a sala de aula, menos vão ser os desafios e menos vai ser teu desgaste, vamos dizer assim. É isso. Preparado e atualizado, né? Porque não adianta ter um Importante. material, eu sou professora há 20 anos, eu tenho aquele planejamento de 15 anos atrás Sim. e quer colocar dentro da sala de aula Sim. Não. na Ela não vai atualidade, funcionar né? Não vai 100%. funcionar. Então, onde o professor fica lá nadando contra a maré, É né? isso aí. E muitas vezes a gente percebe isso em muitos profissionais no geral, sabe? Pessoas que ainda usam dessa fala, né? Já estou há 20 anos, já estou há 30 anos na educação. E legal, para estar tanto tempo na educação também é porque gosta, né? Mas uma fala que eu acho que a gente não pode existir nessa linha é quando a gente fala assim, mas no meu tempo... Não, mas não existe mais essa fala, sabe? Verdade. Hoje é o tempo de agora. Então, assim, a gente tem que estar sempre inovando, buscando conhecimento, se reciclando, sabe? Para conseguir Isso. alcançar aquela criança. Porque se a gente alcança a cabecinha dela, sabe como ela entende, como ela pensa, como ela vai agir, e no contexto que ela vive, tu entra lá e tu consegue fazer a diferença. Senão tu é só mais um profissional... E um profissional, às vezes, com muita bagagem, mas sem aquela coisa que liga a criança, sabe? Aquela afetividade, aquela maneira de entender o pensamento da criança. Acho que é isso. Perfeito. E atualmente a tecnologia, ela tá com tudo, né? A gente estudou também sobre TI, né? E como que tu consegue trabalhar, né? Como que tu coloca ali dentro das tuas aulas a tecnologia? Tu consegue trabalhar com as crianças, né? Trazer alguma ferramenta? Como que tu trabalha? Eu trabalho, sim. Eu tento trazer isso para a sala de aula. Eu tento... Uma coisa é trabalhar com a criança somente com uma folha, somente com um livro. Eu acho que é tudo muito abstrato. Mas quando a gente envolve ela dentro da tecnologia, traz algo novo, tá, né? A gente fala em sistema solar, e a gente consegue fazer ela visualizar aquilo, sabe? Interter ela com aquilo, mostrando. E tem tanto aplicativo bacana. A criança, ela amplia o conhecimento dela, ela consegue fazer parte, o visual chama a atenção dela. Então, assim, hoje, no mundo tecnológico que a gente está, não levar isso para a sala de aula ou não aproveitar isso tudo é um prejuízo. Então, assim, existem plataformas maravilhosas, existem aplicativos, existem maneiras de mandar tarefa para casa, para que ela explore aquele site, né? Enfim, existem 1001 maneiras e a gente tem que trazer isso para a sala de aula, a gente tem que fazer com que a criança entenda, não que ela entenda, ela já entende, né? A gente precisa entender que aquilo faz parte do mundo dela, então engajar ela dessa maneira. Levá-la para a tecnologia para dentro da sala de aula, levar ela de uma maneira mais educativa, né? Para que ela entenda. Eu tenho um testemunho sobre a tecnologia. A minha menina tem 7 anos e a professora mandou uma tarefa que ela poderia ou escrever ou entregar impressa. Ela tá no 2º ano. E ela não suporta fazer tarefa, gente. Para fazer tarefa é assim, ai, Lívia, tem que dar uma recompensa. E naquele dia eu falei, nossa, a prof falou que pode levar impresso. Você quer levar impresso? Tem que digitar no computador. Gente, ela ficou 2 horas para digitar um parágrafo sobre cabra. E foi a tarefa que ela fez com maior felicidade da face da terra. E ela, assim, tava com tudo na ponta da língua para fazer a apresentação. Que legal. Por mais tarefas assim, né, gente? Porque realmente, lápis, papel, não é... Não pode ser Não dá tudo mais. assim. Não dá mais. Não dá.
Não dá. Isso, Mas infelizmente tem, óbvio, né? A gente sabe da importância, né? De desenvolver a escrita, enfim. Mas precisaria ter mais atividades assim, que os professores abrissem um pouco mais a mente, né? Com Sim. relação a isso. a gente fala da inteligência artificial, né? E aí eu vejo dentro do ensino médio, eu tenho feito agora, desenvolvido um trabalho com eles, e a gente está preparando perguntas ou propostas para a inteligência artificial para uma devolutiva. Então, por exemplo, eles têm que fazer agora uma ficha de apresentação. E para fazer essa ficha de apresentação, como é que eles vão elaborar um texto para que a IA entregue para eles um material com conteúdo, né, bem elaborado, né? Sim. Então, eles não sabem. Então, é legal isso, sabe? A gente consegue construir com eles esse texto, né? Reformular, e aí a gente consegue fazer com que eles apliquem ali algumas habilidades, algumas coisas para que acrescente aquele texto, e a partir dali eles mandam para a IA, e ela vai devolvendo. E aí eles veem, mas agora deu certo, prof. Ai, que legal que tá ficando. Ai, é assim que faz. E vê, eles têm 16, 17, 18 anos. Sim. Então, assim, a gente acha que eles sabem tudo, eles não sabem. Eles precisam sempre desse mediador para fazer essa ponte, sabe? Então, assim, até nisso é bacana. Só porque é adulto já, né? 15, 16, 17 anos, mas não, eles ainda precisam até desse direcionamento. E é bem legal também. Então, assim, a tecnologia, ela precisa fazer parte, a gente precisa saber trabalhar com ela, e a gente ainda tem muitos profissionais que têm medo, parece, né? Eles se recusam, ou, enfim, cada um com a sua limitação também, a gente não pode... O papel, a caneta, o lápis, né? É importante demais, mas é muito mais importante eu trazer essa criança e fazer com que ela queira aprender das várias maneiras, né? Apresentar várias maneiras para ela. Eu nunca esqueço uma vez que, falando agora em digitar, faz alguns anos já tinha aula de informática. E aí eles iam para a aula de informática e iam jogar joguinhos de alfabetização, né? Sim. E aí quando eu entrei com aquela turma, eu não queria os joguinhos, eu queria, porque eu já fazia algo em sala, eu queria então que eles aprendessem a procurar as letrinhas no teclado e construíssem o nome deles, o nome do pai, da mãe. E aí eles começaram a entender o tamanho da letra, as fontes, sabe? E eu lembro quanto foram produtivas as aulas no geral, assim, porque aquilo foi crescendo. E a gente encerrou o ano com eles escrevendo pequenos textos, tranquilamente, a partir de uma coisinha tão pequena, né? Sim. Eu acho que é isso aí. Era isso que eu ia falar também. Tem o desafio das escolas, né? Porque nem todas disponibilizam acesso a computador ou a um profissional que dê aula de informática, né? E às vezes a aula de informática que é 50 minutos uma vez por semana ou a cada 15 dias acaba virando uma aulinha de joguinho, né? E verdade. é triste, né? Para nossas crianças que elas estão sedentas de conhecimento. Pelo novo. Elas querem o novo. Porque os jogos, eles já conhecem vários aplicativos, né? Eles já sabem lidar com aqueles, mas o novo, quando é apresentado para eles, eles ficam maravilhados. Semana passada, eu lembro que eu apresentei um aplicativo para eles, e mostrei sobre o corpo humano, né? E cada parte do corpo humano foi saindo e foi sendo mostrado cada etapas do corpo, né? Então, eles podiam manusear os ossos, os músculos, os olhos, sabe? Tirar tudo do lugar, montar de novo e tudo na tela. E eles ficaram assim, ó. Aí já passei o link para eles, já foram para casa, em casa fizeram com os pais. E isso foi aprendizado, né? Então, mesmo que eles não decorem todos os ossos do corpo, mas eles nunca vão esquecer aquilo e eles vão saber, pelo menos, da essência, do que é essencial ali naquele momento, né? Perfeito. Carmelita, e as famílias, né? Como que você consegue engajar as famílias em todo esse processo de educação? Fala um pouquinho pra gente. Então, como é que faz isso, né? A gente tem muitas famílias que fazem parte, que vestem a camisa, são presentes, que fazem de tudo para que o filho, a filha cresça naquela aprendizagem, né? Participa de verdade. Participa. Eles se doam.
E aí a gente também tem a outra parte que é limitada, às vezes, por conta de não ter o estudo, né? Muitos pais, até faz pouco tempo atrás, uma mãe foi um cálculo de terceira, um cálculo bem fácil para casa, de divisão, acho que era com 2 números na chave, e a mãe mandou um bilhete dizendo que não ia conseguir ajudar a filha porque ela não sabia fazer. Então, a gente tem esse tipo de situação também que a gente não tem quem culpar, né? Não. E eu lembro que aquela mãe ainda veio, conversou comigo e Sim. ela veio ter 2 aulas comigo para aprender a fazer aquele cálculo para ajudar a filha em casa. Então, assim, mesmo que ela não soubesse, ela se Ela ainda dispôs. buscou, né? Isso. E tem situações também que é difícil, né? Que tem... Alguns ainda acham que a escola é o que vai educar, vai ensinar, vai ensinar a criança a ler, escrever, vai criar. Então, é difícil. É uma balança que ela tem 2 pesos, 2 medidas, não sei. Difícil falar sobre isso. Mas, no geral, assim, sempre quando a gente chama alguns pais, a gente consegue ter uma boa conversa, consegue ter uma troca, né? Conhecer um pouco mais a criança, que às vezes a gente precisa conhecer um pouco do contexto familiar para poder entender o porquê que a aprendizagem não desenvolve, né? Comportamento, Isso. Muitas vezes, questão do comportamento, quando a gente chama os pais, a gente também entende a questão do comportamento da criança, né? Exato. Que aí abre nossa maneira de olhar ela de um olhar diferente, né? Mas Que acaba influenciando em tudo, né, Carmelita? Na aprendizagem dela, né? tudo, Na forma de assimilação, na concentração, né? tudo. Influencia em tudo. Até essas questões familiares mais pontuais, tipo uma separação, Mais sérias, né? assim, né? Uma morte, uma doença, né? Então, assim, vários pontos a gente acha que não, mas a criança... Até a própria violência doméstica, Violência né? doméstica. Carmelita? São Infelizmente, tantos é uma fatores, realidade. seriam muitos fatores, mas eu acho que quando a criança se sente acolhida dentro de uma sala de aula, o profissional de educação Sim. consegue acolher, essa criança também consegue aliviar o fardo, Isso. sabe? Então, a gente é professor, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente faz um outro papel Sim. de... Acolhedor, né? Porque a criança vem, ela desabafa, ela conta situações, ela expõe a família muitas vezes, e o profissional, a gente precisa ser muito profissional para não levar aquilo Muito adiante. ponderado, né? E isso ajuda a criança também a saber que ela tem um porto seguro, né? Que o Isso. professor ou a escola é o porto seguro dela, né? Isso. Falando assim um pouquinho de família, a gente sabe do desafio de lidar com a família, né? Mas eu queria ver se tu tens um exemplo de um desafio significativo dentro da sala de aula. Pode ser de aprendizagem, pode ser com a São família, muitos, pode né? ser com direção, por que não? É. Né? Às vezes quer fazer de uma forma, aquela turma precisa Isso. de algo especial e a direção acaba bloqueando. Teve uma situação, vou contar 2 casos, então, que eu lembro agora, assim. Uma criança que ele acabou repetindo de ano por conta de extrema dificuldade de aprendizagem, assim, muito, muito, e ele não desenvolvia. E eu pensei, vou tentar olhar ele de perto, vou tentar avaliar bem e ver o que eu posso fazer. E aí fiz, né, algumas atividades, tentando entender um pouco dessa criança, e eu via que realmente ele não conseguia desenvolver, ele tinha dificuldade, mas muito comunicativo, sempre proativo, sempre querendo e mostrando o interesse, mas não desenvolvia. E aí eu chamei os pais, mas toda a tarefa vinha feita, toda a atividade vinha feita, o caderno em ordem, tudo muito certinho. Mas eu sabia que não era dele. Eu entendia que por trás tinha alguma outra situação. Chamei os pais, conversamos. Os pais contaram toda a dificuldade que eles tiveram com ele desde o início até aquele momento. E o pai, então, disse que para que ele não ficasse para trás dos amigos, o pai fazia toda a tarefa para ele. Então, o pai faz toda a tarefa numa folha e ele copia. Mas ele não aprende, né? Mas ele tem tudo feito. Então, assim, às vezes eu mandava uma atividade para casa, uma atividade avaliativa, com pesquisa, coisa assim,
E ele trazia sempre tudo muito arrumado, bem feito, mas o pai já mandava um recado dizendo assim, fui eu que fiz. Ele só copiou. Então, a gente sabe que essa criança não vai avançar, porque o pai, de alguma maneira, talvez poderia buscar um outro recurso, uma outra maneira de ver o que está acontecendo. Proteger estava prejudicando, né? Isso. E ainda assim, parte dos pais buscar essa ajuda. A escola informa, né? Então, agora os pais teriam que buscar uma ajuda profissional para saber o que está acontecendo, por que é assim, né? A gente não conhece, a gente sabe da aprendizagem, mas não para dar um diagnóstico, né? Exatamente. Então, agora partiria do pai. Mas o pai continua fazendo a mesma coisa, encerrou o ano fazendo isso. Hoje nem sei como é que está essa situação. E tem uma outra situação também de uma menina que ela tinha um problema bem sério, né? Ela era não verbal, né? Ela não se comunicava. E nessa questão de não ser verbal, a gente achava que precisava de um profissional também para ajudar essa criança a verbalizar. E a mãe se negou sempre a buscar uma ajuda porque dava a entender que a criança teria algum tipo de problema mais... Mas não era auditivo. Ela era Por ela não síndrome de verbalizar. Down, ela era autista, né? E precisava de um profissional Isso, para pra aquela ajudar. situação. E ela queria que a gente alfabetizasse a menina, e lógico, a gente fez de tudo, né? Mas ela precisava de uma ajuda mais específica. E em sala de aula com 30, a gente não sabe que não consegue dá. chegar tão perto, sabe? Isso. Avançar, né, mesmo. Né? Isso. Então, assim, a gente avançou muito naquele ano, muito. Ela começou a subir e descer escadas sem ajuda, que para ela era uma Sim, a dificuldade. parte social, né? Isso. Escreveu o nome dela, né? Identificava as letrinhas do nome dela. Não verbalizava, mas ela apontava, ela conseguia identificar. Só que acaba que é uma negligência, porque assim como talvez a mãe estava, os pais negligenciando, Isso. a escola também por não Isso. encaminhar, né? Aham. Sei lá, são situações que eu não posso falar muito, até porque não é da minha... É sala de aula que eu estou falando, né? Sim. A partir dali, existe todo outro caminho a seguir, né? Mas são duas situações que me chamaram muita atenção, porque essas crianças tinham condições de avançar, Sim. e por negligência, talvez, dos pais, ou um medo, um receio, as crianças continuaram da mesma condição. E da própria instituição, né? A gente sabe o que acontece. Acontece. Então, essa situação deixa a gente um pouco triste, porque hoje é uma criança, mas amanhã depois vai ser um adulto numa sociedade que talvez não vai ter a mesma compreensão, não vai respeitar da mesma maneira, ou ele vai ficar perdido, né? Que hoje ele está sendo cuidado, mas amanhã depois, como fazer, né? E se hoje tivesse esse olhar diferente, de repente amanhã depois ele poderia ser totalmente autônomo em tudo, né? Exatamente. De ser resolvido. Mas, por mais atenção para essas... São desafios mesmo. Verdade. Carmelita, eu já mais ou menos, pelo que você já falou, eu já meio que sei mais ou menos, mas fala pra gente, o que as pessoas elogiam em você, profissionalmente, que mais fala assim, nossa, a Carmelita, ela é muito boa nisso, ela desenvolve bem. Acho que é a paciência. Ai, todos comentam que eu sou muito paciente, muito paciente. Eu acho que realmente é uma coisa que eu tenho comigo. Eu sou paciente, tento sempre ficar ao nível da criança, tentar entender, sabe? Aquela paciência de conversar, trazer para perto, né? Não desafiar a criança sempre a melhorar sem entrar demais, sem ofender ou sem agredir com palavras ou com gestos. Eu acho que acho que é em mim, isso está em mim, não tem como, mas é o que mais comentam. E essa facilidade também, às vezes, né? Como é que eu consigo pegar a sala toda, envolver a sala toda, sem perder o controle da sala? Daí entra de novo a questão do planejamento, né? Organizar bem. Eu já ia falar isso agora. Acho que a sua didática também é uma coisa que deve ser muito elogiada.
A forma de você Tem, é ensinar, verdade. não é? Isso também Então, posso só botar. didática. É. Com aquele aluno você faz de uma forma, com aquele outro você consegue desenvolver de outra E é forma, possível, e é possível. né? Até recentemente fiz uma atividade, né? Que eu acho que a leitura ela não pode ser só uma leitura para a criança, sabe? Quando ela traz essa devolutiva da leitura, Sim, ela precisa se entender por que ela fez o um texto. contexto, né? Isso. Para que o texto? Por que eu tenho Uhum. que escrever por que eu tenho que escrever sobre, sei lá, semana passada a gente escreveu sobre amizade, né? Para que Sim. escrever sobre amizade? Uhum. Então, assim, sempre levo o microfone para a sala de aula, caixa de som no último volume. Então, assim, faço eles lerem o texto no Ah, microfone, que ótima sabe? ideia, gostei. Aí, nesse momento, eu ensino a postura de como se levantar Já da vai destravando. Ai, oh, meu Deus. Ah, tipo gostei. assim, Aham. Então, tipo assim, como levantar da cadeira até se apresentar lá na Sim. frente, como caminhar até lá, como se A posicionar na hora da entonação da leitura, a voz. entonação, questão da pontuação, né? A criança precisa se ouvir, precisa ser ouvido pelos outros, Exato. né? Como voltar de novo depois para a cadeira, como sentar. Então, assim, parece ser bobo ou parece ser uma mas não brincadeira, mas eles aprendem tanto nesse Uhum. momento e a primeira aula é meia É. agitada, né? A segunda vez já melhora um pouco. Mas agora, final do ano, eu vou dizer para ti que é a coisa mais linda de Ai, ver, que tá? Não bonitinho. precisa falar mais nada. Eles já vêm preparados, o texto, a folha Já se deles. posicionam. Isso, a folha deles já é toda preparada, toda bonita, Tá já. vendo só? Aí bota uma capa por trás. É tudo deles, né? Então, Aham. assim, quantas habilidades foram desenvolvidas ali sem esforço? Sem esforço. Foi algo assim natural. Então, só deles compreenderem quanto aquilo faria sentido. Então, hoje eles se preparam, eles querem o microfone, eles se posicionam. E quando o colega não faz, né, desce um pouco o ombro, não sei o que, ele já tem que endireita, não, levanta a cabeça. Ah, a folha está tampando a boca. Então, aquela coisa que eles já se observam. E eu acho que é isso que é legal, sabe? Muito legal. Tanta coisa desenvolvida ao longo de um ano e de uma maneira tranquila, sem peso, Sim. né? Isso é aquela história de colocar o aluno no centro, né? Uhum. Ser protagonista. Isso, Exatamente. ele tá fazendo aula, Exato. né? A Carmelita tá ali, mediadora. Isso aí. Mas o quanto essas experiências vão ficar para sempre na memória deles. Sempre. Vão mesmo. Meu Deus, que coisa linda. Muito bom. Teve uma vez que, eu nunca vou esquecer também, que eu peguei e falei sobre, era aula de geografia, eu acho, não recordo, é que é tanta coisa. A gente devia escrever um livro, né? Por que a gente não escreve, né? Eu não sei Quem por quê. sabe, por que não? A partir depois de hoje, né? Não sei, não Começa, sei por que a começa, gente faz Carmelita. isso, Mas a gente, às vezes, a gente tem tanta experiência, tanta bagagem, Aham. e a gente deixa isso. Aí, de repente, vem um clique, a gente pensa, é verdade. E eu lembro dessa menina em específico, que eu lembro que eu dei uma aula sobre geografia, e a gente falou sobre o algodão, e eles ficaram tão impressionados quando eu falei que o algodão, né, como crescia, como era a árvore do algodão. Aí eu lembro que tinha uma rua, tinha uma árvore e ela estava com algodão. Eu quebrei um galho, levei para a sala de aula, mostrei para eles, eles tiraram a semente dentro do algodão. Então, assim, aí ela pegou e a menina, lembro que eles todos, né, ela dizia assim, professora, mas vai nascer um pé de algodão, desce sementinho? Eu disse, nasce, é só plantar que nasce. Encontrei essa menina 3 anos depois, né, porque daí, enfim, cada um vai para um caminho. 3 anos depois encontrei essa menina e a primeira coisa, ela veio na minha direção, eu não lembrava dela, né, e ela assim, professora Carmelita. Aí eu olhei para ela, daí ela falou o nome dela. E ela disse, a senhora lembra que a senhora deu uma aula assim, 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 sobre o pezinho de algodão? Eu disse, lembro, e realmente lembrei. Ela disse, e hoje meu pé está dando algodão, tá, prof? Meu pé está dando algodão. A minha avó plantou e hoje a gente tem um pezinho de algodão. Ai, gente, eu... Nossa, Então, olha eu já que tô toda legal. arrepiada aqui. Não, é que Meu assim, é Deus do muita céu. experiência, É é muito. Se muito for para falar assim, dá para escrever um livro. É muita coisa Eu para acho falar. que você acabou de ter um insight, tá? É verdade. Escrever um livro falando essas nessas. já Mas quero muito legal. experiências. É muita Muito coisa. É que legal. assim, criança, educação não é rotina. Não é. Todo dia é um novo, todo ano é algo novo, sabe?
Todo dia depara com situações, todo ano com crianças diferentes, com histórias diferentes, e a gente precisa saber lidar com cada uma delas, e nunca esquecendo que o adulto da relação é o professor, né? A gente nunca vai querer se igualar a uma criança, porque assim, naquele momento você precisa ter autonomia, precisa ter a voz ativa, né? A sabedoria, saber como organizar aquele espaço, como lidar com aquela criança, naquela situação. E independente de como vai fazer isso, da maneira, se fizer bem feito, vai ser lembrado sempre, não tem como. Enfim. Meu Deus, porque assim, o que tem de professor que passa pela nossa vida e deixa marcas que não são tão boas, né? Verdade. Que nós possamos, assim, nos espelhar em professoras como a Carmelita para marcar essa geração que está aí com lembranças boas, né? E para fechar esse bate-papo maravilhoso, qual conselho você poderia deixar para nós que estamos aqui encerrando a faculdade e iniciando aí nessa carreira maravilhosa? Trajetória como professoras, né? Meu Deus. Maravilhosa. Não sei se tem alguma coisa melhor que isso esconder da gente, não sei. Eu imagino quanto deve ser gratificante, porque se quando o nosso filho começa a escreve o nomezinho ali. Ai, é mágico. É lindo. Agora imagina uma turma de 30 que aprendeu a escrever o nome, que aprendeu a ler. Então, uma placa. Deve ser. É mágico. O peito sai assim, né? Eu lembro quando eu iniciei, a única coisa que eu dizia assim, eu nunca vou alfabetizar. Consegui alfabetizar, já pensei isso também. Eu dizia assim, não, professora, minha professora de faculdade, eu não vou conseguir. Como é que faz uma criança entender que aquela letra é daquele jeito, que aquilo tem um som, que aquilo forma uma palavrinha? Não, na minha cabeça não entrava, eu não ia conseguir. Aí eu lembro que depois de toda a apresentação dos trabalhos, enfim, que a gente fazia na faculdade, ela chegou para mim e disse assim, Carmelita, tu vai ser uma ótima alfabetizadora. Mas você, meu Deus. Não, mas passaram-se os anos. E aí, acabei entrando um dia numa sala de 33 alunos de primeiro ano. E dos 33 alunos, eu nunca vou esquecer, eu alfabetizei, saíram lendo 27 alunos. Saíram lendo. Então, assim, é mágico. Meu Deus. Isso não tem preço. Saber que aquela criança consegue juntar a letrinha, ler uma frase inteira, sabe, escrever o nome, isso é mágico. Cada dia eles vêm vibrando porque eles conseguiram ler uma palavra numa placa, um cartaz, ou, sabe, ou digitar no celular uma palavrinha. Gente, isso não tem preço. Isso é mágico. Isso é incrível. Mas, enfim, o conselho que eu dou para vocês. Sejam flexíveis com os alunos de vocês. Busquem conhecimento. Que mais? É tanta coisa, eu acho que a gente não pode parar, sabe, no tempo. A gente precisa sempre estar se renovando, buscando entender o teu público. Qual é o público que tu vai lidar esse ano, né? Porque todo ano é um público novo. Como é que é o público desse ano? Tentar conhecer cada criança, chamá-la pelo nome, preparar uma aula de maneira a atrair as crianças, interativa, sabe? Eu trabalho muito com essa questão. Tem temas que são muito complexos, e alguns temas complexos são muito chatos, né? Deixa a gente... Imagina, se para a gente já é difícil. Eles desenvolver um planejamento, como é que eu vou fazer isso? E às vezes tu não consegue sair, né? Fica muito maçante, né? Muito, imagina para a criança. Então, assim, pensar em mil e uma maneira como aplicar aquele conteúdo, né? De que maneira que eu posso engajar aquela criança naquele conteúdo. Então, assim, eu trabalho muito com dobradura. Trabalho muito. Então, assim, vamos dizer, vamos falar de substantivo, né? Então, pego o substantivo, um papelzinho rosa, substantivo próprio.
Aí bota lá o substantivo próprio, escreve bem grande na frente e abre o papelzinho, dentro escreve o conceito do substantivo próprio. Então, quando ele vê, o caderninho dele está cheio de papeizinhos colados, com títulos diferenciados, Sim. decorados, sabe? A criança entende que... Lúdico, né? O lúdico. A criança entende que o caderno pode ficar bonito. Na hora de uma prova, de uma atividade avaliativa, ela sabe onde buscar, porque ela lembra do que foi feito. Isso, Não é uma folha cheia de linhas escritas, sabe? E que isso é cansativo. Na hora de estudar, ela não sabe nem por onde começar. Sim, é cansativo mesmo. E daí, assim, não, assim, tá tudo parece que separadinho, por etapa. E isso dá trabalho? Dá. Mas saber que a criança entendeu e quando ela precisa buscar aquela informação, ela sabe aonde está lá no caderno. Isso. Então, essa é a diferença, sabe? Até porque não somos máquinas, né? A gente não precisa carregar tudo decorado, né? Não. Memória. A cada aula eu preciso me preparar. Então, hoje eu vou falar sobre fração. Eu preciso me preparar para falar sobre fração. Como que eu vou ensinar fração? De que Exatamente. maneira vai ser mais fácil para aquele meu público? Porque agora meu público é esse. Aquele público anterior entendeu dessa maneira, mas esse aqui não vai entender dessa maneira. Exatamente. Então, essa parte eu tenho que ter. Para isso eu preciso me preparar. Sim. E não todo ano querer ensinar da mesma maneira, né? Eu acho que é mais ou menos por aí. Que nem o meu ensino médio lá, que eu trabalho com eles, a gente trabalha agora essa questão do Enem, tudo, né? A introdução de uma redação. Meu, quanto tempo eu fiquei em cima disso, sabe? Quantas estratégias eu usei, quantas maneiras eu repensei para poder atrair eles para como fazer. E agora, assim, a introdução para eles era ficha, eles faziam tranquilamente, seguros de si, sabe? Só que é todo um trabalho desenvolvido ao longo de um ano e não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Então, sei lá, se busquem conhecimento o tempo todo, sabe? Se desafiem o tempo todo, que o retorno vem. E quando vem, não tem erro. Vocês vão ficar maravilhados porque vocês vão saber assim, fui eu que fiz. A minha parte está ali, sabe? Isso é muito legal. Foi construído, né? Isso, aí o teu nome vai fazer parte da história daquela criança. Essa é a diferença, sabe? Porque a minha professora tal, entende? Então, assim, saber que tu fez parte da vida, da história da vida de alguém. Daquela criança, né? Não tem erro. De forma Muito positiva. Com certeza. Porque a gente depara com umas situações bem Críticas. tristes. Mas, enfim, Carmelita, quero te agradecer, né? O prazer foi meu. Muito obrigada. Pela Glaucia. O prazer foi meu. Foi muito bom o nosso bate-papo, né? E Enriquecedor, quanta né? leveza, assim, ó, que a gente possa realmente exercer aí a função com essa leveza, com essa sabedoria, né? Porque o mundo, o universo escolar precisa disso. Precisa. É uma das coisas que eu frisei bastante, né, Ana? A gente frisou nos nossos trabalhos, né? Sempre que envolvia a família, os alunos. Até nesse último ano anterior a esse, foi o nosso estágio também, né? Eu falei muito sobre o amor, né, Carmelita? Que muitas vezes os professores ficam tão mecanizados, Sim. né? E esquecem de fazer o que você acabou de falar, a flexibilidade, né? Um preparo, com carinho para eles, né? E com amor mesmo, né? Sobre a trajetória de cada um. Porque chegar lá, preparar uma aula e chegar e passar de qualquer forma, isso aí qualquer um faz, né? É verdade. Não pode ser apenas conteúdo, sabe? Eu preciso atrair aquela criança para algo maior e melhor, né? Preciso que ela goste de estudar, que ela tenha prazer em vir para a sala de aula, né? E saber separar, né? Porque aquela criança é um indivíduo que não tem culpa do ambiente que ela é inserido, né? Então, como a gente falou ali, que tem família que consegue, tem família que não consegue, tem família que tampa os olhos, finge que não vê, mas aquela criança é um indivíduo que está ali, naquele momento, dentro da sala de aula, sobre sua responsabilidade, né? E eles passam muito mais tempo com a gente, às vezes, que em casa. Exatamente. Sim, porque quando chegam, às vezes sai da aula, já vai direto para o cedinho, né? Ou para um outro contraturno, o pai chega em casa cansado, coitado. Até essa questão de tempo, né? Com o professor e pais, a gente vê assim, quantas crianças têm necessidade também de vir para a sala de aula e ter tempo com os colegas. Então, até como professor, a gente precisa entender que precisa do tempo livre em sala, né? Para que eles tenham tempo de conversar com os colegas, para que eles tenham tempo de troca.
Porque para eles também é prazer isso, ter o Também. colega ali. Sim. Porque às vezes estão sozinhos em casa, passa a tarde toda só, né? Não tem às vezes irmãos também. Isso. Então, é toda uma situação que a gente precisa, por isso que eu falo de conhecer teu público. A partir do momento que tu conhece teu público, tu vai preparar aulas de qualidade, Isso. tu vai te doar de uma maneira exata para conquistar e abraçar e engajar aquelas crianças para aquele ano. Se tu não conhecer o teu público, Sim. aí não tem como.